Muito bem, voltamos com mais um programa desta feita da Web Rádio Estação da Luz de Natal e convidamos você para mais esse programa. Mas antes queremos lembrar que a finalidade de nossa reprodução desses programas aqui na página Estação da Luz Espírita é a divulgação da doutrina. Sem fins lucrativos, queremos apenas reunir aqui o melhor acervo possível para que você encontre aquilo que atenda às suas necessidades. E aí eu vou lhe convidar para um desses programas imperdíveis. É que a irmã Leida Lúcia, que atualmente mora em São Paulo, e trabalhou com José Arigó, na época, com o espírito Dr. Fritz, e o Elias Tavares, da Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, eles fazem um programa simplesmente excepcional. Programa Espírita, Arigó, Dr. Fritz e eu. Apresentação de Leide Lúcia na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Imperdível. Vamos ao programa e muito obrigado pela sua companhia. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Se você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Muito bom dia. Leida, vamos falar como ele falou, vamos começar o nosse trabalho, porque se tem um cara que trabalhou nesse planeta diuturnamente, foi Zé Arigó, né? Porque quando começava com o doutor, não tinha hora para terminar, né? Então, muito bom dia, estamos estreando o programa com a Leida Lúcia, Zé Arigó, Fritz e ela, não é? E eu é ela, né? E aí, muito bom dia, muito obrigado por essa possibilidade de fazer esse programa mensal aqui com a gente, aqui da Web Rádio Estação da Luz, querida. Bom dia a você e a todos os internautas. Muito bom dia para todos. E principalmente agora, porque o filme, quinta-feira passada, estreou nos cinemas, né? Está aí bombando aí nas salas de cinema de todo o país. As pessoas estão ficando interessadas pelo tema, pela representação, pelo filme, como é bonito. Com certeza, dentro aqui das conversas que nós estamos tendo, vai ter premiação em relação à interpretação, direção, alguma coisa nesse sentido, fora a grande história que é do Zé Arigó. Mas eu queria começar o programa sobre a vida e a obra de Zé Arigó e a sua participação, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas deve estar, porque ela está fazendo programas aí a bastante à vontade explicando. A Leda, que é mineira, mas hoje mora em São Paulo, é a única ainda encarnada daquela turma que conseguiu trabalhar diretamente com Zé Arigó. Eu só queria saber, o cabo que diz assim, hoje está cheio, é o seu pai, não é? É o artista que faz a representação do seu pai, né? Não é não. Ah, não? Eu pensei que fosse.
Pensei que fosse que fizesse a representação. Mas aí você faria a prece e eu posso fazer a leitura do Evangelho para a gente começar o programa de hoje? Pode ser, querida? Pode ser assim. Então, vamos unir nossos pensamentos, os nossos corações e elevá-los até o Mestre Jesus, invocando a Ele sua presença sobre todos nós, encarnados e desencarnados. Que Ele nos envolva com sua luz, consoladora, com seu amor, com sua paz, e que todos nós possamos estar em sintonia com a grande espiritualidade maior, e que todos possam receber as bênçãos dos seus espíritos na sua matéria, e que as luzes de Jesus e os fluidos do plano espiritual, os fluidos da equipe do Dr. Fritz, possam nos envolver, nos impregnando de saúde do corpo e do espírito. Que assim seja. Graças a Deus. E aí nós pensamos aqui em Mateus 10:8, algo que tem muito a ver com Zé Arigó, a equipe médica, espiritual e também material. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. A gente poderia começar a falar sobre o filme em si, né? Você já assistiu o filme? Já teve... Lógico, você deve ter assistido já numa pré-estreia, você viu o filme. O que você achou do filme? Relatou de fato de direito mais ou menos aquilo? Porque você tem uma licença poética do diretor, né? A licença artística, mas relatou realmente aquilo mais ou menos o que foi? Porque eu creio que num filme de 1 hora, 2, não dá para relatar uma vida de 40, 50, 60 anos. Isso é humanamente impossível, né? É isso que você falou, não dá mesmo. Nem eu que escrevi um livro de 510 páginas, não deu para contar tudo. Porque é muita história, em 20 anos de trabalho, é impossível colocar isso num filme de 2 horas, né? Mas foi resumido, mas foi muito bom o filme. Os atores foram impecáveis, né? O Arigó foi muito bem representado pelo Danton Mello, né? Que fez o papel dele. Eu gostei muito do filme, já assisti 3 vezes. O bom é isso, é que a gente dá vontade de assistir 2, 3 vezes. Mas vamos lá, assiste 2, 3 vezes. Você falou aí algo muito interessante, que é a questão, em 20 anos, não dá para relatar. Porque você descreveu um livro, porque você relata o que o Arigó fez, mas também não consegue verificar aquela pessoa que recebeu aquele benefício, que também é uma vida que continua. Então, imagina eu chegar ali desesperado, como você contou um caso de uma mãe que chegou com uma criança, no programa que ele fez, uma criança semi-morta, e basicamente no meio da rua ele faz uma prece. Imagina o impacto que é nessa mulher, o impacto que é nessa criança. Nem isso, muita gente não consegue relatar, então é muita coisa, né, minha amiga? Fora coisas que você deve ter visto. Foi muita coisa. Durante esses anos eu vi muita coisa. Não tinha condição de contar tudo, né? Muita coisa. Eram curas maravilhosas todos os dias, né? O tempo inteiro ele curando as pessoas. Então, não tem como contar tudo, né? A gente tem que resumir mesmo ao máximo, né? É real. E o filme também, né? Muito resumido. Mas deu para passar bem o que foi o trabalho dele. Você chegou a assistir? Não, vou assistir hoje. Hoje é o meu dia de assistir. E as cirurgias são impressionantes, né? As cirurgias são impressionantes, os cortes foram perfeitos. Parece mesmo um filme de internacional, né? Então, está muito bom o filme, muito bem feito. Toda essa expectativa aqui com a família de agora, né? Porque o tempo que eu tenho disponível hoje é na segunda-feira à tarde, e a gente vai agora, já só terminar aqui o programa, e a gente já se encaminha para o cinema. Aqui em Natal, todos os shoppings estão passando, porque hoje cinema é nos shoppings, né? Então, no Natal Shopping, quem é aqui de Natal, no Praia Shopping ou no Midway, nas sessões diversas, aí à tarde e à noite, né? A última sessão, se eu não me engano, é às 21h40, hoje é no Natal Shopping, né? É às 21h40. Mas o filme em si, ele já chamou atenção, porque na nossa casa espírita já tem algumas pessoas perguntando, né? Eu ouvi falar de Zé Arigó, mas não sabia que era isso, e tudo mais, e do Dr. Fritz de uma forma geral. E aí eu queria saber sobre o médium, porque para mim, eu posso ser que eu esteja enganado, mas o filme é sobre o médium,
Zé Arigó. O médium Zé Arigó que a senhora conheceu, ele tinha alguma diferença de quando ele começou o trabalho e quando ele terminou? Ou ele era a mesma pessoa? Porque, olha bem, quando a pessoa chega e recebe um dom desse, muitas vezes, a gente tem um amigo nosso aqui que diz assim, a pessoa tem um sutiã 20 e quando recebe alguma coisa, começa a inchar, começa a ficar empavonado. Eu acho que, pelas histórias, ele nunca teve essa questão, né? Sempre foi o mesmo Zé Arigó do jipe dele, da fazenda dele, eu posso estar enganado. Não, sempre foi a mesma pessoa, do começo ao fim. Era um homem muito simples, ele não se envaidecia com aquele dom dele. E ele sempre nunca falou, ele nunca falou assim, eu que curo as pessoas. As pessoas perguntavam para ele, quem cura é Deus, quem cura é Jesus. Eu sou apenas um instrumento de Jesus. Quem cura é o Dr. Fritz, os amigos espirituais e Jesus. Ele nunca se colocou num pedestal. Ele sempre foi muito humilde, né? Agora, nós tivemos, na vida do Zé Arigó, uma prisão por causa justamente de toda a mediunidade dele e uma quase prisão, inclusive, com seu pai também esteve preso. Isso impactava ele de alguma forma? Ele sentia alguma ponta de raiva, de revolta contra essas pessoas que não compreenderam? Porque, olha bem, hoje está tudo normal, mas naquela época era uma quebra de barreira muito grande, né? Era uma coisa assim impactante. Hoje, passado o tempo, a tecnologia, as mentes já abriram muito, mas naquela época ele chegou a falar de alguma coisa assim ou ele encarava isso com uma naturalidade das coisas da vida? Ele encarava com naturalidade, sim. Tanto é que ele foi preparado antes pelos amigos espirituais. Ele foi avisado antes que seria preso. Então, ele aceitou com muita resignação a prisão dele, né? Porque ele sofreu um processo, como você mesmo disse aí, que meu pai foi processado junto. O primeiro processo, ele não foi preso porque ele curou a filha do presidente Juscelino Kubitschek, né? E o Juscelino Kubitschek deu indulto para o Zé Arigó e para o meu pai. Então, eles foram liberados da pena. E depois, no segundo processo, o primeiro processo foi por curandeirismo, o segundo processo foi por exercício ilegal da medicina. Aí, nesse processo, ele foi preso, porque o JK já não era mais presidente da República. Então, ele foi preso e cumpriu a prisão em Lafayette, porque o Congonhas é uma cidade muito pequena e não tinha cadeia. Então, ele foi cumprir a pena em Lafayette, no presídio de lá, na cadeia, né, que ele foi lá, foi preso. Você falou algo interessante, que ele foi preparado. Uma coisa é você estar preparado, olha, você vai ser preso, a questão da morte dele também, mas a mediunidade curativa que tinha Zé Arigó, com o Dr. Fritz, pode ser que eu esteja errado, você que conviveu mais tempo com ele e escreveu um livro sobre... Mas a nível de planeta Terra, é algo muito incomum, né? Quase sim. Que vamos dizer, 1 em 1 milhão, vamos dizer, com toda aquela capacidade que tinha, lógico, que todo o trabalho era do plano espiritual, mas se o instrumento médium não estiver capacitado, a água pura e cristalina da fonte não chega, né, onde é o devido local, não é isso, querido? Foi um impacto muito grande na época, como você disse, impactou cientistas do mundo inteiro, né? Os cientistas da NASA consideraram o Zé Arigó a oitava maravilha do mundo. Tamanho era o trabalho que ele fazia, né? Teve o Dr. George Mick, que era um outro cientista americano. Ele disse que não existiu no planeta nenhum médium de cura que tenha feito o que o Zé Arigó fez. Não existiu, não tem registro na história do planeta de outro médium que tenha feito, né, que ele fez. Então, aquilo impactou os cientistas do mundo inteiro, né? Eles iam lá, ficavam impressionados com aquelas cirurgias no meio do povo, porque não tinha asepsia, não tinha anestesia, não tinha. Então, era uma coisa assim que ninguém entendia. Na época da doutrina espírita, não tinha tantos espíritas na época, né? Então, era muito pouco divulgada a doutrina e ninguém tinha conhecimento do lado espiritual, né? A maioria dos que foram ali agora eram todos católicos, né? Na época, a igreja dominava, né? A igreja católica dominava aqui no Brasil. Então, a maioria dos que foram lá eram católicos e para eles era difícil para entender todo aquele processo, né?
Era muito complicado para eles. Mas aí, à medida que foi passando o tempo, eles foram entendendo. E depois o doutor Fritz também pedia para todos que iam lá consultar com ele que ficassem para a reunião da noite. Todas as noites, às 8 horas, tinha uma reunião, fazia-se a prece inicial, a leitura do Evangelho de Allan Kardec, fazia explanação, e quem fazia isso era meu pai, que fazia a explanação do Evangelho, lia o Evangelho e fazia a oração final. Agora, naquela época, as pessoas nem sabiam quem era Allan Kardec, né? Aquelas pessoas que iam lá. Então, eles assistiam a reunião, né? E tomaram as primeiras doses do Evangelho de Allan Kardec, que foi no centro do Arigó, a maioria das pessoas. E, graças a ele, a doutrina cresceu muito, né? O Kardec ficou conhecido em todo o Brasil através do trabalho do Arigó e das reuniões mediúnicas do Centro Jesus Nazareno. Você falou dos católicos, né? Realmente eram aqueles que acudiram, a maioria, né, do Brasil é católico. Arigó também não era espírita, e ele era um homem católico, né? Mas seu pai, ele era espírita, então ele trouxe para Arigó essa possibilidade, né? Que isso, querida? Essa informação foi meu pai que trouxe, porque o Arigó, ele sentia todas aquelas coisas, ele sentia aquela mediunidade dele, aquele processo mediúnico que manifestou na infância dele. E foi crescendo, acontecendo aqueles fenômenos na vida dele, e ele pedia explicação para o meu pai, porque ele não entendia o que era aquilo. E meu pai explicava para ele sobre o processo mediúnico, e aí ele começou a entender, né? Porque foi muito difícil para ele. Ele sentia aquelas coisas, ouvia vozes, ele via passar na parede, né, espíritos materializados na sala de cirurgia. Ele não entendia o que era aquilo. Ele perguntava para os padres não sabiam explicar, né? Porque ele era, como católico, ele procurava o padre para explicar. Aí um padre resolveu praticar o exorcismo para afastar o demônio que ele acreditava que estava no Arigó. Aí o padre foi lá na casa dele, benzer a casa dele, e sugeriu que a família o internasse no hospital psiquiátrico na cidade de Barbacena. É claro que a gente sabe, nós espíritas sabemos que não adiantava internar, que nenhum remédio, nenhum choque, nada ia tirar ou afastar o espírito que estava com Arigó, né, que era o doutor Fritz. Então, eles usaram de todos os recursos dentro da Igreja Católica, mas não conseguiram acabar com o trabalho de Arigó. A gente sabe que está planejado pelo plano espiritual, ninguém consegue impedir, né? E foi o caso dele, ninguém conseguiu impedir. Ele sofreu o processo, foi preso, curou na prisão, continuou curando dentro da prisão, então ninguém impediu o trabalho dele. Você falando da questão que você acabou de relatar, me veio uma pergunta. Você falou aí na questão da materialização. Fora a mediunidade curativa, o Arigó, enquanto médio, ele tinha outros tipos de mediunidade? Porque muitas vezes você concentra na curativa e auditiva, você não tem a divisão, né? Mas você que conviveu mais diretamente com ele, você percebia que fora a mediunidade que era mais forte dele, que seria, vamos supor, a mediunidade curativa, e fora a questão também do ectoplasma para as materializações, ele tinha outros tipos de mediunidade? Variava isso também? Na verdade, a mediunidade dele, a mais forte dele, seria de efeitos físicos, né? Porque ele tinha tanto efeito físico que as pessoas tocavam nele, encostavam as mãos nele e ficavam curadas, na hora, só de tocar nele. E tanto é que ele curava as pessoas no meio da rua. Quantos cadeirantes na rua, né, nas suas cadeiras de roda, o Arigó passava por eles chamavam o Arigó, tocavam neles e levantavam da cadeira de roda. O Arigó só falava para eles, levanta e ande. E eles levantavam e saíam andando. Quantos paralíticos portando muletas, deixavam as muletas no meio da rua. Então, era assim o tempo todo. No meio da rua, ele curava as pessoas. O tempo inteirinho. Onde quer que ele estivesse, ele nunca deixava de atender as pessoas. Sem querer, vamos dizer assim, falar que seu pai foi o responsável
pelo direcionamento do Arigó para o espiritismo, mas o seu pai, enquanto espírita, teve uma importância muito fundamental para que ele pudesse direcionar aquela mediunidade, né? Que o filme conta muito bem, que ele não entende, e chega uma pessoa para entender, para explicar, como ocorreu com o Chico Xavier também, que não sabia o que era aquilo, né? E naquele primeiro momento o casal vai lá e explica para ele o que é, e a partir daí. Mas então o seu pai teve essa importância e até o final da vida dele teve junto, não é isso? Então foi muito importante e vital, né? Para o bom trabalho do Arigó, né? Ele começa, desde o primeiro dia, né? O Arigó, meu pai, o doutor Fritz começou a falar no ouvido dele, né? Do Arigó, falando que já estava na hora de começar aquele trabalho. Meu pai foi para a casa dele junto com ele, eles começaram, o doutor Fritz se manifestou através do Arigó, e aí começaram. Meu pai ficou desde o primeiro dia até o último dia, até o dia do desencarne dele, meu pai ficou junto. E, então, o doutor Fritz sempre dizia que o Zenildo foi muito importante na vida mediúnica dele, né? Porque deu todo apoio para ele, né? E explicação para ele, que o meu pai, como espírita, lia muito, estudava muito, então ele explicava para o Arigó todo o processo mediúnico e ajudou ele muito, né? Porque os padres, ele falava com os padres, o padre mandava fazer exorcismo, dizia que o demônio estava na casa dele. Então, o meu pai dava outro tipo de explicação, que era da parte espiritual, que ele entendia melhor. Então, meu pai ajudou muito ele nesse processo, né? No começo, ajudou muito. No caso das milhões de pessoas que foram atendidas por Zé Arigó, tiveram aquelas que ficaram, porque a mulher, você chega com aquela dor, você é curado, é tratado, chegaram pessoas que chegaram como pacientes, vamos dizer assim, depois terminaram como colaboradores, ou ficaram um tempo ali colaborando e depois, lógico, um tempo seguir a sua vida, seu rumo? Ah, sim, chegaram sim pessoas que foram curadas e colaboraram com o trabalho depois. Um exemplo disso, nós temos um rapaz que chamava Valfrido, que eu acho que eu até falei essa história aqui, que foi a primeira cirurgia que eu vi, foi desse Valfrido. Ele estava com câncer no estômago, ele nunca tinha ido lá na casa do Arigó. Ele estava com câncer no estômago, como ele sabia que o Arigó ia todas as noites para minha casa, ele viu o Arigó entrando, aí ele foi na minha casa, bateu na porta, e meu pai abriu a porta e mandou ele entrar. E meu pai mandou ele entrar na cozinha, né, que o Arigó estava esperando ele lá, o Arigó já sabia que ele ia procurá-lo, e tinha um banco comprido assim na cozinha, o Arigó mandou esse Valfrido deitar no banco, tinha uma faca de pão que tinha usado no café da manhã, estava ainda suja de farelo de pão, suja não, com farelo de pão, né? O Arigó pegou essa faca, levantou a camisa desse Valfrido, levantou a camisa, pegou a faca de pão, a faca de serra, abriu o abdômen dele e tirou o câncer. Colocou a mão mesmo e tirou o câncer do estômago dele. E eu estava assistindo aquela cirurgia, eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu estava assistindo a cirurgia e minha mãe falou assim para mim, Leida, criança não pode ver essas coisas, vai para o seu quarto. Aí o doutor Fritz falou assim para minha mãe, não, pode deixar minha pitucha, chamava de pitucha, pode deixar minha pitucha ficar, que ela já foi preparada para isso. E eu fiquei assistindo até o final a cirurgia. Então, eu vi tudo, foi a primeira cirurgia que eu assisti, né? Depois eu vi milhares de cirurgias, mas essa foi a primeira. Então, era assim que ele começou, né? Mas muitas pessoas o procuravam. Da cidade, as pessoas tinham muito preconceito, porque era uma cidade extremamente católica, né? Tinha 2 seminários, ele sofreu muito preconceito por parte do clero, mas ele conseguiu levar sua missão até o final, né, da sua vida. Venceu. Mas, olhe bem, para a pessoa que é leiga ou que não tem um grande conhecimento, você tocou aí num assunto que pode, desculpa isso, não encaixa Tomé com bebê, né? Olhe bem, você vai e abre a barriga de uma pessoa. Você abrir a barriga de uma pessoa, vai rojar sangue por tudo quanto é lugar. Não é isso? Você abre a barriga, vai um sangue que está ali toda a corrente, e ali aquele sangue vai sair daquela corrente e vai jorrar. Então, corta-se, abre-se uma barriga, tira-se um tumor, alguma coisa, e depois, porque não tinha a sutura.
para as pessoas que não conseguiram ver ainda o filme ou não viram como isso era feito, sangrava muito, tinha muito sangue derramado, como é que era feito depois a costura, porque abrir um canto, você vai ter que costurar, né, com linha cirúrgica para que possa recompor aquele... E como é que era feito isso? Olhe bem, isso relatado isso na cozinha da casa do seu pai, que não era um centro cirúrgico, né? Então, às vezes sangrava, mas sangrava pouco. Mas e quando começava a sangrar, o doutor Fritz falava assim: Cristo não quer que sangre. Imediatamente o sangue parava de correr, em qualquer lugar que fosse feita a cirurgia. Às vezes, ele, por exemplo, ele fazia uma cirurgia de vista, ele enfiava a faca aqui por trás do olho, assim, botava o olho... Não sei se você chegou a ver alguma foto dessa... a pessoa com o olho para fora. Ele punha o olho para fora e começava a escorrer um filete de sangue, assim. Ele falava assim: Cristo não quer que sangre. Imediatamente o sangue parava, onde estivesse, parava. Então, tudo era um plano espiritual que controlava, né? E quanto ao corte, não tinha pontos, nada, porque ele encostava, ele fazia assim, ó, com os lábios da ferida, encostava, cicatrizava na hora, e não ficava nem marca depois. Era assim, tudo os espíritos que faziam, né? Foi assim muito... E os médicos não entendiam isso. Isso que mexia com a cabeça dos médicos, né? Porque era uma coisa extraordinária, ainda mais naquela época, né? Naquela época isso era pior ainda do que hoje, porque hoje a doutrina já é mais divulgada, tem mais explicação sobre essas coisas, né? Mas Arigó, que foi o primeiro médium de cirurgias espirituais, ele foi o primeiro médium, né? De fazer essas cirurgias. Então, foi muito complicado. Tanto é que chamou a atenção do mundo inteiro, né? De cientistas do mundo inteiro, porque eles queriam ver aquele fenômeno de perto, eles queriam conhecimento através dos jornais, das notícias que saíam no mundo inteiro, né? Então, eles iam para Congonhas para verificar isso. Cientistas japoneses, suíços, de vários países, né? E os mais importantes, que eram os da NASA, que também foram fazer o estudo com eles. Então... Aí, cientificamente, você tem que comprovar, porque você vai verificar, e os caras verificaram e filmaram, lógico que você vem como cientista, né? E sem dados comprovatórios, a ciência do mundo material ela não vai atestar nada, né? Ela só vai atestar se tiver realmente confirmação material, mesmo que ela seja feita a nível espiritual. O sangue para, mas tudo bem, mas vamos saber. E ali eles ficam, e não só o pessoal da NASA, mas de outros lugares. Arigó chegou a residir em outro lugar? Não, ele sempre foi em Congonhas, mesmo que ele não saía, ele não era muito de viajar para ir em uma cidade, fazer essas curas em outra cidade, todo mundo sempre vinha para Congonhas, né? Não, ia para Congonhas. Eu me lembro que uma vez ele foi em Juiz de Fora, fazer cirurgia lá em Juiz de Fora, e também eu me lembro de outra vez que ele foi atender as pessoas no Maracanãzinho, lotou o Maracanãzinho no Rio de Janeiro. Então, quando ficaram sabendo que ele ia, nossa, encheu lá e todo mundo queria, né, tocar nele. Mas ele foi muito... Ele não viajava, ele não tinha tempo, né? Ele nunca tirou férias, ele não tinha tempo de viajar. Ele não tinha... A consciência dele não deixava ele deixar aquelas pessoas lá esperando ele chegar. Ele ia passear e as pessoas esperando ele voltar. A consciência dele não permitia que ele viajasse. Então, ele nunca teve férias, ele nunca tirou férias. Foram 20 anos ininterruptos sem férias, né? Ele se dedicou totalmente a esse trabalho. E, no caso, a família dele, a esposa, os filhos, eles chegaram a participar diretamente, eles ficaram à parte? Como é que foi essa questão? Porque também envolve, ele tinha mulher, tinha filhos, né? A família, de uma forma geral, você tem aí cunhado, sogro, primos, tios, irmãos. Como é de uma forma geral que a família encarava? Eles chegaram a participar, ficaram distantes para que não pudesse também, muitas vezes, né, você ataca a família para desestruturar o médico, porque também tem isso, né? Também, aí isso aí é uma coisa das próprias trevas, quer dizer, aquele que não quer que o trabalho e a luz de Jesus chegue a muitos lugares, né? A família mesmo também não frequentava o centro, não. Eles não, a esposa dele era extremamente católica,
Tanto é que ela, no filme, tem uma cena dela que ela está lá na igreja rezando e o padre começa a falar mal do Arigó, né? E aponta, chamava a Dona Arlete, aponta a Dona Arlete como a esposa dele, aí ela levanta e vai embora. E ela fala que nunca mais voltaria na igreja. Mas ela fala também que ela não voltaria à igreja, mas também não iria ao centro, porque ela era católica, né? E tinha que respeitar. O Arigó respeitava a crença dela. Os filhos também não frequentavam lá. O único que ajudou Arigó no trabalho, direto no trabalho, foi o irmão dele, que se chamava Altamiro de Freitas. Esse ajudou, foi o único. O pai também não ia lá, ninguém, a mãe muito menos, ninguém ia lá, os irmãos, só esse irmão. Então, foi assim, impactou muita família também, né? Porque eram todos católicos, e não aceitavam isso, mas depois ela foi aprender, foi convivendo com ele sem entender muito aquilo, mas, né, tinha que conviver, porque era da família, né? Tinha que conviver com ele. Isso aí é aquele trabalho do médium, né? Porque você não pode desgostar a família, continuar vivendo e tendo o seu vínculo com a família, ao mesmo tempo atender as pessoas que chegam ali, muitas vezes até em casa mesmo, em altas horas da noite. Essas pessoas são procuradas, né? E você tem que ter, né, esse jogo de cintura que com certeza a Arigó tinha. Seguindo aqui no nosso roteiro, teve algum caso que você tenha relatado dele não conseguir reverter o quadro, a pessoa chegou e não tinha mais jeito, e o Fritz falou, olha, não tem jeito, não tem como a gente aqui melhorar, a pessoa não teve aquilo que foi buscar, aquela chamada cura ou aquela melhora? Teve algum caso, você sim, pessoalmente vendo essas questões, e como é que era, como ficou o ambiente num fato desse? Sim, e não sabia que nem Cristo curou todos, né? Porque às vezes a cura não é permitida, a pessoa traz um karma de vida passada, né? Então, nem sempre é permitida a cura. E no caso do Arigó não foi diferente, né? Houve aqueles que não foram curados, mas, de uma certa forma, eles eram ajudados. Eu vou contar rapidamente um caso de que um dia chegou lá no centro uma pessoa que estava muito mal. Era um senhor, ele estava sentado nos bancos, aguardando a sua hora de ser atendido, e o Arigó tinha saído para almoçar, e esse homem, ele tinha saído para almoçar, e ele sempre ia para o sítio dele. E esse senhor caiu lá no chão, e meu pai, no centro só estava eu e meu pai lá, ajudando a arrumar a fila, né? E esse senhor caiu, meu pai correu para auxiliá-lo, nós fizemos fricção no coração dele para tentar fazer voltar, porque ele não voltava. Aí eu corri lá fora para ver se o Arigó ainda estava por ali, mas ele já tinha ido para o sítio, porque ele não tinha sossego. Às vezes ele não ia para a casa dele, porque a casa dele ficava perto do centro. Mas ele precisava descansar um pouquinho, né? Então ele almoçava, ele ia para o sítio dele, ficava a 2 quilômetros da cidade. E o doutor Fritz falava o tempo inteiro no ouvido dele. Então, quando aconteceu isso, aí, antes do Arigó chegar, eu fui chamar um médico lá, que morava perto do centro, e o médico chegou, foi comigo lá, examinou o homem e falou, olha, não tem mais jeito, ele já morreu, não tem mais o que fazer. Agora, vocês imaginam a peça que nós passamos, se aquele homem sai morto de dentro do centro, né? Porque Arigó, enquanto curava, ajudava tanta gente, era tão perseguido pelos médicos, pelos padres, imagina se sai uma pessoa morta, ia falar que foi ele que matou. Mas a proteção espiritual era tão grande que o doutor Fritz imediatamente falou no ouvido dele que corresse para o centro. E ele pegou o jipe, ele tinha um jipe, ele foi correndo para o centro. Chegando lá no centro, ele entrou e o doutor Fritz se incorporou imediatamente, pegou aquele homem, ele era de complexão forte, né, o Arigó, pegou o homem, levantou o homem, sentou ele no banco e falou assim para ele, quero que você vai morrer na sua casa, ou vai morrer lá fora. Aqui dentro do centro, não. Aqui dentro você não vai morrer aqui dentro, não. Aí o homem levantou, começou a falar umas palavras que ninguém entendia nada, e levantou e foi andando lá fora, e desencarnou lá fora, mas dentro do centro ele saiu andando. Então, era assim que acontecia. Agora, o doutor Fritz sabia quando as pessoas desencarnavam, ele não dava receita para as pessoas. Ele punha um código no receituário
tinha um papel de receita, bem, né? O papel de receita que ele escrevia as receitas. Então, ele colocava no lado direito, em cima, ele colocava um código. E só eu e o Preto, que era o apelido do rapaz que ajudava a datilografar, só nós dois sabíamos desse código. Ninguém nunca ficou sabendo disso. Agora é que eu conto, né? Porque agora não tem mais importância, né? Porque você já pensou em receber uma receita com um código avisando que você ia desencarnar? Ia ser muito triste para a pessoa, né? Nossa, seria uma falta de caridade muito grande. Então, o doutor Fritz botava esse código, chamava Leida, ou Preto, ele chamava e entregava na nossa mão a receita. Então, a gente recebia o receituário com aquele código e sabia que a pessoa ia desencarnar. Então, não escrevia os remédios. Lógico que ele não tinha receitado os remédios, a gente escrevia uma dose do Evangelho de Jesus e dava para a pessoa. E eles pegavam aquele papel, lia, mas não sabia o porquê daquilo, e passava um tempo, eles desencarnavam sem saber do que tinha acontecido lá no centro, né? Eu acho que foi da maneira mais correta que a espiritualidade usou, né? Porque imagina você saber antes que você vai desencarnar. É muito dolorido, seria muito dolorido isso para as pessoas, né? Ninguém quer desencarnar. Então, foi assim que acontecia. É uma realidade que você traz para a gente, né? Que a única certeza que a gente tem nesse planeta é dessa morte, desse desencarne, mas a gente sempre quer adiar um pouquinho. Mas falar em adiar, você falou aí logo no início das pessoas que tinham deficiência física, aleijados, de cadeira de roda, de amuleta, que tocava nele, e lógico, pela mediunidade, o ectoplasma, as condições do médium, através da espiritualidade, as pessoas eram sanadas. Lógico, aquelas pessoas que tinham, né, entre o karma a ser pago e ainda a pagar, ali chegou aquele momento, aquela estada de Damasco, vamos dizer assim. Mas também você falou dessas receitas que eram datilografadas por você, e pelo Preto, né? O apelido do rapaz, Preto, né? Mas também tinham pessoas de outros países que não podiam vir e recebiam também essas receitas, né? Então, também havia um tratamento, vamos supor, à distância, e como era que era realizado esse tratamento à distância? Vamos supor, eu estou aqui na Suíça, mando uma carta, eu estou aqui em Viena, como é que eu vou ter, como é que era esse tratamento? Como é que era feito esse tratamento à distância para mim, paciente? O que é que era recomendável ou recomendado? Ele recebia cartas do mundo inteiro, então muitas pessoas foram curadas sem sequer conhecê-lo, né? Então, recebia as cartas, essas receitas eram enviadas pelo correio, mas a equipe espiritual já sabia o que cada pessoa tinha, porque o doutor Fritz nos dizia que o próprio guia espiritual das pessoas avisava para os espíritos as doenças delas. Então, eles tinham acesso aos espíritos, aos guias espirituais das pessoas, e eram avisadas da doença, então ele sabia de todas as doenças, mandava receita, aí a gente botava as receitas no correio, e muitas pessoas foram curadas sem sequer conhecer o médium, né? Então, foi um trabalho assim, completo, né? Curava todo mundo, os espíritos, mesmo lá no centro, né? Na corrente lá, a pessoa fazia aquela fila que encostava assim na parede, e o doutor Fritz falava que ali era a corrente espiritual. E naquela fila, os espíritos examinavam as pessoas e passavam o resultado das doenças para o doutor Fritz. Então, ele receitava os remédios. Era assim que acontecia. Sabia tudo. Ninguém conseguia enganar. Chegava gente para tentar pegar alguma mentira dele, né? Uma vez foi um padre lá naquela época eles usavam batina, e esse padre foi com roupa normal, de terno assim normal, né? Para não ser reconhecido. E ele chegou lá na frente do doutor Fritz e falou assim, fala uma doença lá para o doutor Fritz. Aí o doutor Fritz falou para ele, você não tem nada disso, você não tem nada disso. E falou o que ele tinha realmente. Aí o padre teve que confirmar, né? Eu não lembro mais a doença que o padre tinha. E o padre confirmou que realmente era aquilo. Não teve como ele falar que não era, né? Porque o doutor Fritz sabia tudo. E contou tudo o histórico da doença dele, e ele confirmou. E ele foi lá para desmascarar o Zé Ligório. Ninguém conseguiu desmascará-lo, ninguém. Nenhum médico conseguiu,
tentaram de todas as formas, né? Principalmente médicos e padres, queriam acabar com o trabalho de Arigó, mas não conseguiram. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, como é que funcionava? Vamos supor, o centro Jesus Nazareno, né, isso abria, uma hipótese, abria 8 horas da manhã, né, para começar os trabalhos. Então, como era feito? Eu saí aqui de Natal, fui aí para Congonhas para participar da reunião. Então, como é que funcionava tudo isso? As pessoas chegavam, tinham ficha, como é que era escolhida, como é que funcionava toda essa parte, vamos dizer assim, material da organização, que tinha que ser com você, com seu pai, com o Preto, como é que funcionava e quando o doutor chegava, como é que era feito esse trabalho. E depois que você me responder essa pergunta, aí tem o posterior, como é que era depois que eu fui atendido e tudo mais, por favor. Então, as pessoas chegavam, né? Chegavam, estacionavam os carros lá na rua, muitos chegavam de ônibus, né? Vários especiais, chegavam e entravam no centro, mas pela porta da cozinha, que era uma casa, né? Pela porta da cozinha tinha um quintal grande e as pessoas ficavam ali recolhidas naquele quintal. E meu pai tinha uma mesa assim no canto, e meu pai ficava lá anotando o nome das pessoas, o endereço nos cadernos. Eram cadernos bem grossos, que eu tinha até um guardado comigo de lembrança, mas doei para o museu. Então, marcava o nome das pessoas, as pessoas entravam para o salão, que na verdade era uma cozinha grande, uma cozinha antiga, e as pessoas ficavam lá aguardando o Arigó chegar. Ele chegava, ele cumprimentava as pessoas e fazia uma preleção do Evangelho. Ele sempre fazia uma preleção do Evangelho e falava para as pessoas da importância de conhecer, de ler os livros, né? A obra básica do Allan Kardec, do Chico Xavier, e recomendava a reforma íntima, porque sem reforma íntima, eles não ficariam curados, porque havia necessidade de fazer reforma íntima para ter um merecimento, né, de obter a cura. Então, ele fazia era muito importante essa preleção dele, era pequena, mas era importante, porque as pessoas naquele tempo não sabiam nem quem era, como eu já falei, que não sabiam nem quem era Allan Kardec, né? Então, as pessoas começaram, todo mundo a ler, comprar as obras espíritas e a tomar conhecimento da doutrina espírita. Foi a partir de então que o grande número de espíritas no Brasil cresceu, né? Foi um grande número. Então, era feito assim, as pessoas entravam na fila, ficavam ali aguardando a hora do Arigó chegar, a fila era organizada nos bancos, todo mundo, ele chegava, fazia oração, então todos entravam na sala dele. E a fila era encostada na parede, que, como eu já disse, onde os espíritos examinavam as pessoas. Então, era dessa forma que fazia. Certo. Aí para entender direitinho como é que era a sistemática. Então, você entrava na sala, estava lá o Arigó, e ali era feito o tratamento, a cura, seja o que for, e depois, quando você saía, você tinha sido cirurgiado ou não? Como é que eram essas duas vertentes? Você foi cirurgiado de um jeito, você não foi cirurgiado a nível espiritual, material. Como é que funciona isso após aquele atendimento que era feito? Você estava no salão e entrava justamente na sala onde estava o Fritz com o doutor Fritz com o médio Arigó. Então, as pessoas recebiam receitas, saíam da sala e iam para a fila para datilografar as receitas. Agora, os que passavam por cirurgias, eles já levantavam, às vezes as cirurgias enormes, levantavam, se estava sentado em pé, que ele fazia cirurgia com a pessoa em pé, sentada, não tinha assim uma cama para eles deitarem, né? Só no caso das mulheres, que eram cirurgias mais íntimas, na parte íntima da mulher, essa não era no meio do povo, porque ficava desagradável até para a mulher, né? Para ser exposta diante das pessoas. Então, essas cirurgias, o doutor Fritz fechava a sala e, se tinha algum médico no ambiente, ele chamava para assistir a cirurgia e os médicos seguravam uma lâmpada sobre o campo operatório. Então, eles viam bem de perto tudo o que acontecia, viam bem de perto, né? No meu livro tem depoimentos de médicos contando isso, né? Dessa cirurgia que eles assistiam. Então, fazia assim... E as pessoas eram curadas na hora e
E saíam andando e iam embora para suas casas. Pegavam o seu carro, o veículo com que eles tivessem ido, né? Pegavam e iam embora para casa. Na hora, eles levantavam e iam embora. Não tinha pós-operatório, não tinha nenhum processo pós-operatório. Então, pegavam a receita, ia comprar nas suas cidades, o doutor Fritz compra nas suas cidades, né, para falar que se comprasse em Congonha, falar que ele igual ganhava comissão, né? Sabe o povo como é, né? O povo é maldoso, né? Então, para evitar tudo isso, ele mandava comprar nas suas cidades, né? Eu tenho uma senhora aqui de Campinas, que eu fiquei conhecendo numa palestra minha, ela me falou que uma família dela, uma pessoa da família dela, tinha pavor à injeção. Aí ela chegou lá, quando ela chegou, pegou a receita, quando ela chegou na farmácia, o farmacêutico falou para ela que era injeção, na receita era injeção que ela tinha que comprar. Ela tinha pavor de tomar injeção, ela pegou, o que ela fez? Ela não comprou remédio, ela foi para sua casa, todo dia ela pegava um pedacinho da receita, do papel da receita, ela punha na água e tomava com a água um pedacinho da receita, e ficou curada. Tamanha era a fé dela, né? Ela tinha fé para fazer isso, né? Tomar um pedaço de papel da receita e se curar. Então, é efeito placebo, né? Que as pessoas falam. Então, ninguém ficou sem assistência médica da espiritualidade, ninguém. Todos que foram lá foram ajudados. É claro que teve aqueles que tiveram que desencarnar, porque já estava no tempo deles, e nem Cristo curou todos, né? E cada um tem seu tempo já, né? Ninguém pode abreviar, né? Ninguém pode fazer nada, nenhum espírito pode mudar o karma da pessoa, né? Então, era dessa forma. Maravilha. Você falou que não tinha um repouso pós-operatório, tanto que as pessoas saíam, iam. Mas tinha retorno, vamos supor, eu cheguei lá, eu sou aqui em Natal, tinha lá um problema assim, fiz uma cirurgia, certo? E tinha assim, ó, você volta daqui a um tempo, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, ou não existia isso nesse contexto, a não ser que eu passasse mal, alguma coisa da cirurgia, como é que era esse retorno, se por acaso ocorresse o retorno? Não, passar mal, eu te garanto que não passaria mal. Depois da cirurgia dele, não passaria mal, com certeza. Mas as pessoas, elas vinham, né? Elas vinham e ficavam... acho que era um merecimento também de cada uma, né? Porque as pessoas ficavam assim, impressionadas com tudo aquilo e iam para suas casas e não precisava mais voltar, já tinha recebido todo o tratamento, porque a cura era no perispírito da pessoa. Elas tomavam remédio, que eram vitaminas, alguma coisa para complementar no corpo físico, mas a cura era no perispírito da pessoa. Tanto é que tinha uma aura de luz verde o tempo todo sobre a cabeça do Arigó. Muitas pessoas viram essa luz. Essa luz impregnava no perispírito das pessoas e elas eram curadas na hora. Muitas pessoas viram. No Museu de Congonhas tem uma foto dessa, com essa aura de luz verde em volta da cabeça dele. Então, não precisava voltar. A maioria não voltava. Era muito difícil algum caso que tivesse que voltar. Era muito difícil. Teve alguns, sim, mas muito poucos, tá? Muito poucos casos tiveram que voltar. Agora, nesse tempo que a pessoa ficava no salão esperando, tinha a palestra com o Zé Arigó, que ele falava sobre o tema do Evangelho, mas nesse tempo entre uma espera e outra, tinha música, era tocada alguma música, tinha alguma coisa para harmonizar, porque as pessoas normalmente não conseguem ficar muito tempo, né, sentadas num canto, começa a ler. Como é que era feito esse trabalho? Era feito por você, pelo seu pai? Como é que era essa questão para deixar as pessoas sentadas e com os pensamentos bons, né? Sim, o cara fica ali, aí não sabe. O meu pai que botava os LPs, né? LP, né? Que nem LP. Olha, LP. Você falar em LP, a maioria das pessoas que estão assistindo não vão saber o que é. Nem sabe o que é. Meu pai tinha vários LPs de música, né? Vários discos, né? Disco muito menos ainda, não sabe o que é.
colocava aquelas músicas lindas, o tempo inteiro tocando aquelas músicas, as pessoas ficavam quietinhas ali no banco, bem tranquilas, ouvindo aquelas músicas. Às vezes colocava também algum LP Corações, né? As pessoas iam seguindo pelo pensamento. Então, elas ficavam calmas, tranquilas, e aí já começava a preparação da espiritualidade, né? Examiná-las naquele instante, né? E ela acontecia dessa forma. Agora, dentro da sala cirúrgica, vamos dizer assim, que nada mais é do que um quarto dentro da cozinha, mas a gente vai chamar de uma sala cirúrgica a nível espiritual. Então, tinha o Arigó, o médio Arigó, e quem é que estava mais com ele a nível material ali dentro? Porque tinha que ter uma assistência, uma pessoa. Como é que funciona ali dentro a parte material? Quantas pessoas estavam na sala ou faziam parte dessa equipe mais direta ali na sala com o Zé Arigó? Seu pai e você, Arigó e mais alguém, quem eram essas pessoas, ou o Preto, que você chegou a falar aí? Não, fazia fila, mas não precisava de ninguém ajudar na parte com os materiais, porque deixava tudo ali na mesa. A faquinha ficava ali na mesa, até no meu livro você viu na capa uma faquinha, aquela faquinha ficava ali na mesa, aí suja de poeira, não tinha esterilização de nada. Ele pegava aquela faca em cima da mesa, passava no paletó de alguém e passava e encostava as pessoas. Não tinha preparação de material, nada. Ficava ali, exposta ali na mesa o tempo todo, a faca que ele operava. E a tesourinha, pinça, ficava tudo ali junto, em cima da mesa. Mas ele ficava sozinho na sala com o paciente ou tinha alguém da equipe? Não, eu sempre ficava do lado dele. Ele mandava sentar do lado da mesa dele, porque eu nem gosto de falar isso, mas ele falava que eu doava minha energia. Eu não lembro mais como é que ele falava. Eu ficava sempre sentada ali do lado dele, e meu pai também ajudava. Então, era eu e meu pai, porque o Preto ficava lá da datilografia nas receitas o tempo inteiro. Então, quando eu não estava na datilografia nas receitas, eu estava lá dentro da sala, ajudando, né, com a minha vibração. Porque você já repetiu diversas vezes, datilografando a receita. Essa receita, quem passava, quem escrevia era o Dr. Fritz, possivelmente num papel, e dali daquele papel é isso que você está falando, dali o papel ia passar, porque letra de médico, seja encarnado ou desencarnado, acho que ninguém consegue entender, porque é uma coisa danada, né? Para você entender letra de médico, ou datilografa, ou então vai para o farmacêutico, que eu nunca vi, né? Porque a gente não consegue entender. Mas era isso, mais ou menos, que ocorria, Leda? Era isso mesmo. Porque ninguém nunca conseguiu ler. Desde o início, como dizia um personagem. Nem as outras pessoas que ajudavam lá, ninguém conseguia ler a letra dele. Acho que nem o Arigó lia a letra do Dr. Fritz. E a letra do Dr. Fritz era inteiramente diferente da letra do Arigó. Muito interessante, né? Bom dado esse, viu? Perfeito dado. Era muito diferente a letra do Dr. Fritz e do Zé Arigó. Então, acho que nem o Arigó lia a letra dele, do Dr. Fritz. Você, enquanto trabalhadora mais chegada a ele, você percebia, quando já não era mais Arigó, e ali já era o Fritz, essa transição entre o Arigó e o Fritz, ela era brusca, era lenta, era calma, ou você estava conversando com o Arigó, daqui a pouco já estava o Fritz, e você nem percebia essa mudança por ser tão sutil? Como é que não? Mas a gente percebia, já sabia logo, chegava só pelo olhar dele, o olhar era diferente. Era um olhar diferente, ele modificava a expressão do rosto dele. Então, a gente já sabia que era o Dr. Fritz. Não precisava falar nada, não precisava nem abrir a boca, já sabia que era ele. Porque a gente tinha muita convivência, né, naquele tempo, então já conhecia quando era o Dr. Fritz. Era um olhar muito diferente do Arigó. Aí, você escreveu 2 livros, não é isso? Sobre o último. Você poderia falar um pouquinho desses livros e as pessoas que estão nos acompanhando, como é que faz para adquirir esses livros e tudo mais, por favor? Olha, esse livro aqui, Arigó, 13º Profeta, já não tem mais, tá? Já acabou a edição dele, tanto é que depois que terminou esse aqui, a Associação Médica Espírita de Minas Gerais publicou esse aqui. Cirurgia Espiritual de José Arigó. Aqui os instrumentos que ele fazia cirurgia. Olha a faca aqui, né? Que ele fazia cirurgia.
Então, o doutor Fritz, eu escrevi esse livro porque eu queria contar, né? Porque eu sou a única sobrevivente do trabalho dele. E se eu não contasse essa história, isso ia perder. E eu não queria deixar essa história perder, né? Eu não sei se... Outra coisa interessante, no livro tem vários códigos de QR Code. Mostra aí para a gente, se vê se dá para a gente ver. O código de QR Code. QR Code são esses códigos aqui. Certo, estou vendo. Esses códigos aqui, a pessoa baixa no celular, né? Esse código, e aí põe o celular sobre esses códigos aí no livro e pode ver várias coisas. Inclusive, tem 2 filmes de cirurgias que você pode assistir pelo QR Code que tem aqui no livro. Tem 2 códigos de cirurgia, que um filme que os cientistas da NASA fizeram, né? Inclusive, um desses QR Code, eu apareço naquele tempo lá. Eu estou com um vestido amarelo, de óculos escuros, na fila, pegando receita para alguém. Que, às vezes, a gente também estava na fila para pegar receita para algum parente de pessoa que tinha ido lá, que precisava levar receita para parente, pedia para a gente. E aí, a gente estava na fila e pegava receita para a pessoa. Eu peguei muita receita para as pessoas, né? Mas isso aí, essa pergunta, você não vai responder agora, porque está a 6 minutos do final. Mas é aquele negócio. Muita gente faz de coração. Eu chego com a dor, né? Com desespero, e alguém suaviza essa dor, esse desespero. Qual é o meu primeiro impulso? É de presentear aquela pessoa, de fazer algo a nível, muitas vezes, material. E muitas vezes, o médico está fazendo isso, está recebendo algumas coisas. Houve casos desse aí, como é que Arigó tratava essas pessoas que... Não é por maldade a pessoa, porque eu vou dizer para você, aqui, uma filha minha, que hoje está com 40 anos, ela passou quase uma semana, ela tinha uns 2 anos, sem curar. Era vômito e cocô o tempo todinho. Até que eu levei a dona Maria Bezendeira. As benzedeiras aí do Brasil, né? Sim. E, numa tarde, ela benzendo com aquele negocinho, aquele galinho, a menina, a partir daquele momento... Então, meu primeiro impulso foi esse. Era uma pessoa muito humilde, eu vou fazer alguma coisa e a gente faz isso com o maior do coração, mas muitas vezes pode causar dano ao médico e a pessoa que está vendo lá pode olhar de má vontade. Mas como é uma resposta muito grande e a gente não tem mais um tempo, mas vai ficar para o próximo programa, porque o programa com a Leida é um programa mensal, então da próxima primeira segunda-feira a gente volta, a gente repete esse programa agora, próxima segunda-feira, e daqui a um mês a gente volta, e aí essa pergunta que vai ficar entabulada aí para você responder, e aí com certeza... Sim, aí como é que eu faço para comprar esse livro? Eu estou aqui no Natal, estou fora, como é que eu faço? Eu entro no site, como é que eu faço para adquirir esse livro? Porque você vai poder até ver a possibilidade de reeditar esse que está esgotado, né? Fala aí com o pessoal. Não, mas é a mesma coisa, só que está muito resumido. A história é a mesma, mas é bastante resumido. Esse de cirurgias espirituais está mais completo. Mas pode entrar no site da Candeia, que a Candeia está vendendo. A Candeia, a editora Candeia, né? Então, pronto. Então, aí todo mundo conhece a editora Candeia. A Candeia é uma editora espírita, muitos títulos ela tem, de um grande favor que ela faz, uma grande caridade de editar e revender esses livros de cunho espírita. Então, entra na Candeia e coloca lá Cirurgias Espirituais do Zé Arigó da Leida, e com certeza você vai adquirir dentro daqueles processos normais. Então, minha amiga, eu quero agradecer, certo? Recomendar a todos que possam ir ao cinema, quanto mais a gente assistir, para que o filme possa ser cada vez mais exposto, né? E como olha, todas as pessoas que quiserem assistir o filme, eu estou aqui num pé e no outro, estão maravilhados, saem de lá do cinema, não me dando aqui o retorno, estão maravilhados pelo filme em si, pela história em si, que já conheciam, mas muitas vezes de relembrar. Então, eu quero aí agradecer a você as suas considerações finais e um beijo no seu coração e todo esse amor que você tem aqui pela nossa web rádio Estação da Luz. Muito obrigado, Deus que lhe pague sempre, querida. Para mim, sempre é um prazer muito grande poder registrar essa história, contar essa história para as pessoas. Agradeço a participação de todos e até a próxima vez, né? Porque é uma alegria muito grande. Eu não me canso de contar essa história, não me canso nunca.
é uma coisa assim que eu não foi um trabalho que eu acho que eu nem merecia isso. Foi Deus que me presenteou com esse trabalho, né? De poder participar, com essa participação nesse trabalho. Então, eu agradeço a participação de todos, que todos sejam abençoados por Deus e pelo Dr. Fritz, que o Dr. Fritz possa cuidar de todos, viu? Muito obrigado, saúde, luz e paz. Eu gostaria apenas de encerrar com a prece de encerramento, já que a nossa irmã fez a prece de abertura, e agradecer ao plano espiritual a possibilidade de ter feito com que no planeta Terra viessem médios da qualidade do Zé Arigó para provar que, além da matéria, tem algo além disso, que é o plano espiritual e as mãos augustas de Jesus, que sempre vai fazer por nós aquilo que nós merecemos, cada um segundo as suas obras, e o amor incondicional do Mestre Jesus e de sua mãe, Maria Santíssima, que com certeza também intervém muito por todos nós que estamos habitando aqui o planeta Terra. Seja conosco, Senhor, e permita que em Teu nome possamos encerrar esse estudo, esse trabalho, esse prazer que foi conversar com a nossa irmã Leda. Muito obrigado, que a paz, o amor e a harmonia do Cristo possa estar sempre no coração de todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Que assim seja.